dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos falar sobre como classificar um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários. Como identificar se ele é um fundo imobiliário high grade, middle grade ou então high yield, né? Que é o que se fala, mas na verdade ele deveria ser ali high risk. Isso daqui foi inclusive uma sugestão de um seguidor aqui do canal e eu já peço também para vocês que caso vocês tenham interesse em ver algum tema sendo abordado aqui, alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários aqui do vídeo que com certeza será atendido. Se você não me segue lá no Instagram, também já aproveito para deixar aqui embaixo o meu perfil, Felipe Torres _CEA. Me segue lá no Instagram que diariamente eu posto conteúdo ali relacionado com a parte de investimentos e finanças. Então, sem mais delongas, vamos ao início do vídeo. E antes disso, um aviso importante. Nenhum dos fundos que nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje é recomendação de compra ou venda. Eu só peguei eles, enfim, de forma aleatória, então não estou fazendo análise do fundo, se é um fundo bom para investir ou não, mas só para vocês saberem que pontos deve ser observado, né, quando você lê ali um relatório gerencial de um fundo de papel, de um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, para identificar ali se ele é um fundo imobiliário high grade, middle grade ou então um high risk. Então o primeiro fundo que a gente vai analisar vai ser o MCCI 11, que é um fundo da Mauá Capital. Ele é um fundo que ele é considerado um fundo high grade, mas como a gente faz para identificar que ele é um fundo high grade? Um ponto que a gente deve observar é a parte de distribuição por segmento. Então, por exemplo, aqui a gente vê que são segmentos ali mais convencionais, né? A parte comercial, logística, a parte aqui de varejo, residencial, a parte de hotel. A gente não encontra nenhuma parte aqui relacionada à parte de multipropriedade ou loteamento, que são segmentos ali mais arriscados. Outra parte que a gente também deve analisar é em relação à taxa que é paga aqui nos ativos, né? Então a gente sabe ali que quanto maior o risco do ativo, maior tem que ser o prêmio exigido. Mas aqui a gente repara que são taxas consideradas taxas boas, mas nada assim excepcional, né? A gente vê aqui taxa de 6%, 7%, 5%, 8%. A maior que vai ter aqui é uma de 12%, né, que já é uma IPCA mais 12%, que já é uma taxa já bastante alta. E aí quando a gente estiver analisando uns fundos ali que são denominados de high yields, mas que na verdade são de risco alto, né, que são os high risk, aí você vai ver que a grande maioria dos ativos são indexadores com uma taxa ali de 10, 11, 12, em alguns chegam a chegar até próximo de 20%. Então são taxas ali muito altas, justamente porque o risco daquele papel é um risco muito alto, e aí o investidor vai com certeza exigir ali um prêmio maior para esse tipo de investimento. Outra parte que de extrema importância é a gente verificar aqui a série daquele ativo, né, daquele CRI. Então reparem que aqui a maioria, né, é única, sênior. A gente não tem nenhuma série aqui mezanino, a gente não tem nenhuma série aqui subordinada, que são as séries de maior risco. Um outro ponto aqui de extrema importância também de se analisar é o LTV, o Loan to Value, que a gente vê aqui que são valores, né, extremamente baixos. Então a gente vê aqui que 40%, 60%, 70% aqui já é um valor, já que 76% já é um valor que a gente precisa se preocupar, mas a gente vê que é só um ativo, né? Tem um aqui que também tem 87%. Então aqui, né, 75%, 98%, 72%. Então a gente vê aqui que na carteira num todo deve ter, sei lá, 4, 5 operações que tem um LTV maior do que 65%, que é um valor ali que eu considero um valor, a partir de 65% já considero ali um valor mais preocupante, né? Então a gente vai ver mais para frente que esse loan to value ali nas operações, nos ativos ali considerados middle risk e principalmente nos high yields, né, que são os fundos ali que tem maior risco, a gente vai ver que tem LTVs ali que chegam a ultrapassar 100%. Então, quanto mais baixo for esse valor aqui, mais seguro é para o fundo, melhor é para a garantia ali do fundo. Continuando ainda
nos fundos imobiliários high grade, agora a gente vai dar uma olhada aqui no HGCR. Da mesma forma, a gente vê que os segmentos aqui, né, que é a exposição setorial, são em setores mais conservadores, mais tradicionais, parte residencial, saúde, logística, hotel, varejo, educacional. A gente também não vê aqui nenhuma porcentagem ali relacionado com o setor de multipropriedade ou loteamento. Aqui, esse relatório gerencial ainda traz ali a classificação de risco, né, de acordo com os rates. Então, a gente vê ali que dos ativos classificados, porque tem uma parte aqui de 12% que não tem rate, mas dos que tem rate, a gente vê aqui que 88% se situa ali entre o risco A e o B, que são as maiores notas que existem, né? Uma outra parte importante também é essa parte do loan to value, que já foi explicado em vídeos anteriores. Depois eu vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo que vem explicando o que seria ali esse loan to value, mas de forma resumida, a razão da dívida pela garantia que é fornecida por aquela dívida. E aqui, quanto menor for esse loan to value aqui, melhor para o fundo, porque menos risco vai ter aquela operação que ele tem dentro da carteira dele. Então a gente repara que a boa parte aqui, né, está abaixo dessa porcentagem aqui maior, que seria de 60%, 80%. Né? Se a gente for contar ali os ativos da carteira, das 45 operações que ele tem, 15 estão acima de 60%. Então, a gente pode dizer ali que 1/3 da carteira tem um loan to value ali maior do que 60%, e as outras 30 operações ali, os outros 30 títulos têm esse loan to value ali abaixo de 60%. Eu particularmente considero ali a partir de 65% o loan to value que você deve ficar mais atento. Abaixo de 65% é um loan to value ali aceitável ali, e como eu falei, quanto menor esse loan to value, mais seguro é para o fundo. Um outro ponto também importante é que a taxa média por indexador, né? A gente vê que a taxa média dos títulos ali atrelados ao IPCA é IPCA mais 7,7%, que é uma taxa ali boa, mas não é nenhum exagero. Da mesma forma que o CDI, né? A CDI mais 3,6% também é uma taxa boa, mas nada ali excepcional. E o último fundo high grade que nós vamos dar uma olhada é o Canip 11, que é da Kinea. Da mesma forma, quando a gente vê a parte aqui de alocação por setor, a gente só vê ali setores mais consolidados, setores mais tradicionais, né, na parte de escritório, shoppings, logístico, residencial. Então a gente não vê de novo multipropriedade e não vemos também aqui loteamento. A taxa aqui dos ativos, né, a gente vê que são, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, então são taxas ali condizentes com o risco do ativo, e também nada assim excepcional, taxas assim absurdamente altas, né? A gente vê que fica na casa ali de 5 a 7% as taxas aqui que compõem a carteira do Canip. Tem 1,9 aqui, mas somente esse, né, tá bem aqui isolado. A grande maioria mesmo vai se situar ali entre 5 e 7%. Agora a gente já começa a dar uma olhada nos fundos middle risk, e aí a gente vai dar uma olhada aqui no CVBI 11. Aqui vocês já vão reparar que já vai começar a surgir parte de loteamento, de multipropriedade, que já é um sinal de que o risco daquele fundo está aumentando. Então, na parte de distribuição aqui por segmento, a gente já vê o loteamento ocupando a segunda maior posição, né, por segmento, que seria de 12%, e a parte aqui de multipropriedade ocupando aqui 11%. Então, somando esses dois, a gente já tem 23%, praticamente 1/4 do fundo, e está nesse segmento ali, que é um segmento considerado ali mais arriscado, né? Aqui a gente já vê também uma diferença aqui na parte do LTV. Quando a gente analisou o HGCR, quando a gente deu uma breve analisada no HGCR, a gente viu que não existia ali LTV acima de 80%. E aqui a gente já tem 19% da carteira num LTV ali entre 76% a 90%, ou seja, já aumenta bastante o risco da minha carteira.
Para poder facilitar, eu vou abrir aqui minha calculadora para poder ficar mais fácil para vocês poderem entender. Vamos imaginar que eu tenha uma dívida de 100 mil reais e foi dado um imóvel de garantia para nessa dívida que foi avaliado em 200 mil reais. Nesse meu exemplo aqui, o meu LTV foi de 50%. Vamos imaginar agora um outro exemplo. Vamos imaginar que essa minha mesma dívida de 100 mil reais e foi dado um imóvel que foi avaliado em 400 mil como garantia. Nesse caso, o meu LTV passa para 25%. Então, reparem, quanto maior for o valor, né, daquele imóvel que é dado em garantia, menor vai ser meu LTV. Ou seja, mais garantia eu vou ter ali, se houver necessidade, por exemplo, de eu executar ali aquela garantia e tudo mais, isso indica ali que eu tenho uma facilidade, eu tenho uma probabilidade maior de reaver ali aquele dinheiro. Por outro lado, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma dívida de 100 mil reais e eu ofereço um imóvel como garantia de 120 mil reais, que foi avaliado de 120 mil reais. Nesse exemplo, o meu LTV está na casa ali de 83%. Então, reparem, quanto maior meu LTV, maior o risco que eu tenho e a menor seria a probabilidade de eu conseguir reaver aquele dinheiro se houvesse necessidade de eu entrar com uma ação judicial para executar aquela dívida e assim vai. Então, reparem, aqui eu já tenho ativos que tem um LTV ali que está beirando 90%. Então, é praticamente ali a dívida que eu tenho com o mesmo valor do imóvel que foi dado como garantia. Então, já torna o risco maior também dessa operação, também desse fundo. O próximo fundo middle risk que a gente vai olhar é o FHI 11. Aqui, no relatório gerencial desse fundo, ele mesmo já diz quais são as operações que são consideradas high grade e quais são as operações que são consideradas high yield. Então, ele fala aqui no próprio relatório que 66%, praticamente 67% das operações são consideradas high grade e 33% ali são consideradas high yield, né? E aí a gente também já vê que já tem uma parte de loteamento aqui na carteira do fundo. E quando a gente analisa os ativos do fundo, a gente também já vê ali taxas mais altas, né? Por exemplo, CDI mais 5,75, IPCA mais 10, IPCA mais 10, CDI mais 5,5, IPCA mais 10 de novo, CDI mais 6. Então, reparem, já são taxas ali já mais altas. IPCA mais 11, CDI mais 6,8, quase CDI mais 7. Né? Então, reparem que já são taxas mais altas. E como eu falei no início desse vídeo, quanto maior for a taxa, né? Quanto maior for o prêmio exigido, isso daí indica que é o maior risco que eu tenho ali naquele ativo. Aqui a gente vai reparar também que a gente já tem um pouco da série mezanino nesse fundo, né? Uma concentração pequena, mas já começa a aparecer aqui a série mezanino, coisa que a gente não via nos ativos ali high grade. Agora, partindo para os fundos high yield, né, que são os de maior risco, a gente vai começar aqui a analisar o RPR, que é o fundo aqui da Urca. E aqui nesse fundo a gente vê que as taxas são taxas altíssimas, né? A CDI mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 16, IPCA mais 17. Então, reparem que já são taxas ali muito altas. O LTV aqui nesse fundo, reparem que já tem LTVs que já superam 100%, ou seja, a garantia que foi dada naquela dívida não é suficiente para cobrir, caso venha ter algum tipo de default, algum tipo de calote ali, né? Então já é um risco já muito grande para o fundo. Então, a gente tem aqui um LTV de 103%, um LTV de 101%, 125%. Então, reparem, já é um risco ali bastante elevado. Olha essa taxa aqui, IPCA mais 22%. Então, conseguiram reparar a diferença que tem das carteiras, né, dos ativos que a gente estava analisando antes, dos fundos que nós estávamos analisando antes, para esse daqui. Só de olhar essa classificação, só de olhar essa a distribuição aqui dos ativos, né, os ativos que ele tem em carteira, a gente já repara, a gente já consegue ver uma grande diferença que tem nas taxas e também nessa parte aqui do LTV. E aí aqui a gente vai ver que mais de 50% do fundo está no segmento ali de multipropriedade e loteamento, né, que são os segmentos ali que apresentam ali o maior risco. A gente já vai ver também que ele já tem uma boa quantidade aqui
de ativos, né, de CRIs na série mezanino e na série subordinada. Então a gente viu ali que nos high grades não existia, né, série subordinada, série mezanino. Nos middle risk já começaram a surgir ali uma concentração pequena, mas aqui já é uma concentração já bem expressiva, né? Já é uma concentração aqui já bem grande. Por exemplo, aqui nesse fundo a gente tem ali 17%, 17,2% nessas duas séries, ou seja, já é uma concentração ali bastante considerada. A taxa média da carteira dele é IPCA mais 12, praticamente IPCA mais 13, né, porque está 12,9, e CDI mais 10, ou seja, taxas altíssimas, né? E aí, como eu sempre venho batendo na tecla, quanto maior a taxa, quanto maior o prêmio exigido, maior também o risco que esse fundo ali oferece para o investidor. Agora, um outro fundo que a gente já vai analisar também, que é considerado ali high yield, né, é o CACR da Cartesia Capital. Aqui também ele apresenta taxas altíssimas, ó, IPCA mais 13% e a CDI mais 7%, né, que é a taxa média ali da carteira dele. Aqui, diferente do que a gente viu no Urca, o LTV não é um LTV assim tão, digamos assim, preocupante, né, que chegava ali em alguns pontos ali ultrapassar 100%. Aqui a gente tem ali LTVs aqui na casa de 84%, né? Mais 84% aqui, mas não tem nada ali tão gritante como a gente viu ali na carteira do Urca. E para finalizar, a gente vai dar uma olhada aqui no Habit 11. Ele é um fundo também que a gente viu que tem uma concentração muito grande na parte de loteamento, na parte também aqui de multipropriedade, né? Somando aqui os dois, a gente tem 65% do fundo nesses dois segmentos. Se a gente for olhar a taxa média, né, não é nem tão agressiva, né, tão exorbitante como a gente viu ali nos anteriores, né, uma taxa de IPCA mais praticamente 11% e CDI mais 5%. Não que sejam baixas essas taxas, não é isso que eu estou dizendo, mas quando comparado com os que nós vimos ali anteriormente, a gente viu ali que é uma taxa ali um pouco mais comedida, né. Aqui, quando a gente vai ver as séries dos ativos, a gente vê que tem mezanino, subordinada aqui de novo, subordinada de novo. Então a gente já vê também que a subordinada aqui também começa a aparecer, né? Se bem que não tem nem tanto, né? Que nesse fundo aqui especificamente é uma concentração baixa ali também de séries subordinadas e mezaninos. Bom, para hoje era isso. E aí, lembrando mais uma vez que, enfim, aqui foi a gente não teve a pretensão de analisar nenhum fundo imobiliário, até porque também foi uma breve análise, né? Mas aqui só para você poder entender que pontos você deve se preocupar para poder identificar se aquele ativo, né, se aquele fundo imobiliário que você quer investir, ele é considerado um fundo imobiliário high grade, middle risk ou então high yield. Importante aqui, por exemplo, você definir ali na sua estratégia, eu gostaria de ter tantos por cento dos meus fundos de papel em high grade, tantos por cento dos meus fundos de papel em middle risk e tantos por cento em high yield, se for o caso, né? E aí, dentro dessa porcentagem que você estipula para cada um desses segmentos, para cada um dessas classificações de crédito, por melhor dizendo, você vai lá e bota na parte de high grade, eu vou querer ter 2 fundos, 3 fundos, sei lá, na parte de middle risk, eu vou querer ter 2 fundos, na parte de high yield eu vou querer ter 1 fundo, e aí você vai montando de acordo ali com a estrutura que você acha melhor ali para a sua estratégia, de acordo ali com o valor de patrimônio que você tem, a exposição que você quer ter em fundo imobiliário, né, dentro da classe de fundo imobiliário. Então existem diversos pontos a serem analisados para você poder definir qual a porcentagem que você vai querer ter em cada uma dessas classes de risco, né, de crédito ali nos fundos de recebíveis imobiliários, e dentro de cada uma dessas classes você também definir como é que você vai distribuir essa porcentagem pela quantidade de fundos imobiliários que você vai botar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, peço que, por favor, deixem aqui o seu like. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Se também tiver alguma sugestão de próximos temas que vocês gostariam que fosse abordados aqui, também pode deixar aqui embaixo, que eu sempre tento ali atender as sugestões de vocês, como foi esse vídeo aqui de hoje, que foi uma sugestão
de um seguidor aqui do canal, porque é uma forma, né, de agradecer a audiência de vocês, é uma forma de agradecer também vocês estarem sempre aqui me acompanhando. E se porventura você tiver interesse em ter uma carteira de investimentos montada por mim, ou então ter a sua carteira de investimentos que já está montada, analisada também por mim, eu vou deixar aqui embaixo o meu número de WhatsApp. Eu sou consultor de investimentos CVM, então eu posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, montando uma carteira ali personalizada de acordo com os seus objetivos e de acordo com o seu perfil. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia, bons investimentos a todos e até a próxima.